A paz do Senhor Jesus, meus amados, que a paz do Senhor Jesus seja com todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero agradecer a Deus primeiramente e a todos vocês no Face, meus inscritos lá no Face, aqui no YouTube, no Kawaii, no Instagram, que Deus abençoe. E só tenho que agradecer a Deus e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E hoje a palavra que vamos falar é Gênesis 37, sobre o sonho de José. Que Deus nos dê a direção, esta graça, para que nós aprendamos aqui da palavra dele e que nós possamos sermos abençoados em nome de Jesus, em Cristo Jesus. E hoje a palavra de Deus diz que José teve um sonho, teve 2 sonhos. E o contou primeiro para os seus irmãos e o segundo contou para o seu pai e seus irmãos. E diz a palavra de Deus que quando José contou o seu sonho, eles não acreditaram, zombaram de José e ainda achou que José estava querendo ser maior, estava zombando da cara deles, querendo fazer eles como escravo, servo deles. Mas a palavra de Deus diz que o sonho que Deus deu a José era porque Deus queria abençoar a vida de José. Então Deus já havia falado com ele em sonho, e creio também que no coração dele, que tudo que ele passou, tudo que aconteceu na vida dele, foi da vontade de Deus, foi permissão de Deus, para que lá adiante, lá longe, ele fosse abençoado e alcançasse a vitória em Cristo Jesus. E diz a palavra, meus amados, que José foi tão abençoado, que diz que quando José contou o sonho dele para os seus irmãos, eles não acreditaram, acharam que José queria ser melhor do que eles, acharam que José queria fazer deles como servos e escravos. Mas o que a palavra diz? O que Deus colocou no coração do homem, o que Deus põe no nosso coração, o sonho que Deus nos dá, é porque já está no coração de Deus, para Deus nos abençoar. E a palavra diz aqui, para não ficar nos meios, na minha palavra, a palavra diz assim, e sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou então, e contando o seu pai aos seus irmãos, repreendeu, e seu pai lhe disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Então, assim diz a palavra, que José contou o seu sonho para seus irmãos e seu pai. Mas seu pai, mesmo ali achando que José estava delirando, ele guardava aquele sonho de José no coração, e o que acontecia na vida de José, diz que Jacó ali guardava no seu coração. Então, porque ele acreditava também no sonho do filho, mas não podia se comentar, falar que acreditava, que estava com o filho, do lado do filho, por causa dos seus irmãos, da inveja dos seus irmãos. Por ele contar que ele ia ser, que os irmãos iam inclinar diante dele e o pai, os irmãos começaram a invejá-lo, os irmãos começaram a persegui-lo, a odiar.
a desprezá-lo. Então a palavra diz que José foi perseguido pelos seus irmãos por causa da inveja, do sonho, pela inteligência de José, por José ser diferente, uma pessoa diferente, acreditar no sonho deles, acreditar que Deus era com ele, que Deus ia fazer grandes coisas na vida dele. Então os irmãos começaram a perseguir a José. E por isso venderam José. José se tornou um escravo lá no Egito. Mas a palavra de Deus diz que por causa do sonho de José, tudo que José colocava a mão para fazer, Deus abençoava, Deus prosperava. Deus era com José. Por que isso? Porque o sonho de Deus, as promessas de Deus na vida, na sua vida, na nossa vida, não cai por terra. Deus jamais nos abandonará. O que Ele falou, o que Ele disse sobre você, sobre a promessa na sua vida, Deus jamais vai desistir, jogar por terra. Possa levar o tempo que for, mas Deus vai cumprir na sua vida. Deus vai te abençoar. E aquele sonho, aquela promessa que foi falada sobre você vai ser realizada na sua vida. Deus jamais deixará você frustrado, jamais. E diz a palavra, meus amados, que José foi tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que Deus prosperou tanto José lá no Egito, que Deus deu o dom para José de interpretar sonhos. Sonho que José chegou a ser preso, mas através do dom que Deus deu para ele, ele interpretou o sonho de Faraó, se tornou um governador ali no Egito. E creio, pelo que a palavra diz, foi o primeiro governador, foi José, e que Deus ali foi abençoando a vida dele, que Faraó acreditou na interpretação do sonho dele, que Deus deu este dom para ele, essa sabedoria a ele, e José foi abençoado. E aí foi que lá atrás, quando ele teve o sonho dele, que os irmãos não acreditaram, os irmãos zombaram, perseguiram ele, invejaram, Deus fez acontecer, realizou o sonho, cumpriu o sonho que Deus falou no coração dele, que ele sonhou, e aconteceu dos irmãos virem e se curvar diante dele, que houve uma grande fome na terra, uma grande fome na terra, e só no Egito tinha mantimento, todas as nações iam ao Egito comprar mantimento, porque não havia mais alimento na terra. E foi quando ali em Canaã houve uma grande fome. Os irmãos de José saíram ao encontro, foi ali no Egito em busca de alimento, de comida. E quando chegou lá, se deparou com José. Não reconheceu José, mas José reconheceu eles. E ali diz a palavra que José ali reconheceu seus irmãos. E José ali chorou muito de ver os seus irmãos, mas ali Deus abençoou José, abençoou os irmãos, que José perdoou seus irmãos por todo o mal que os irmãos fizeram com ele. E Deus abençoou José, os irmãos veio a reconhecer José, e ali eles se perdoaram uns ao outro, e Deus deu a vitória. Abençoou José, abençoou os irmãos de José, tanto que José trouxe os irmãos ali para perto dele e abençoou. O que é que eu digo sobre esta palavra? Que o sonho que Deus colocou na tua vida, o sonho que você sonhou, Deus vai cumprir na sua vida, é Deus falando com você que vai realizar na sua vida. Quando é sonho, quando é pesadelo, tribulação, que você sonha com isso é sonho ruim. No outro dia você já tem que orar e pedir a Deus para repreender, tirar este sonho. Mas quando é coisa boa, você tem que orar e falar: Deus, que cumpre
essa tua palavra na minha vida, porque eu sei que é o Senhor falando comigo. E quando esse pesadelo, coisa ruim, é Deus te avisando para você orar e repreender o sono, para Deus tirar este mal da sua vida. Mas quando é coisa boa, creia, fica firme, porque Deus vai realizar na sua vida. Mesmo assim foi o que aconteceu com José. Qual é o sonho que você sonhou? Qual o sonho que você tem na sua vida que precisa Deus realizar na sua vida? Pega firme, porque seja o tempo que for, vai ser realizado. Qual o desejo? O que você está sonhando? Não importa com aquele que fala que não vai ser cumprido. Aquele que diz, você não vai ser realizado, isso é coisa da sua cabeça, você anda delirando, isso é coisa da sua cabeça, é mentira. Mentira do diabo usando essas pessoas. Mas creia, meus amados, creia que Deus é contigo, que Deus é na tua vida e Deus vai te dar vitória. Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Tá bem? Creia somente, porque Deus é contigo, Deus é na tua vida e Deus vai realizar os teus sonhos. E a promessa de Deus vai cumprir na sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória e siga em frente, confiante em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.